Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto um pouquinho complexo aí, mas para alguns não é tão complexo assim, que é a parte da gestão de precificação nos produtos de comunicação visual. Bem, pessoal, vamos começar a explicar aí como é que funciona essa parte em relação à precificação em relação à área da comunicação visual. Vamos dividir basicamente tudo, nós for fazer um preço, seja ele de um produto que esteja estrutura metálica ou produto de comunicação visual tradicional, banner, lona, quilhós. Nos dois casos você tem a composição técnica do produto, ou seja, a matéria-prima do produto, e você tem a parte que nós vamos estar justamente enfatizando hoje. O objetivo não é tanto ver a composição técnica do produto, mas sim dar uma pincelada em relação a como funciona a importância do custo indireto em relação nessa parte de precificação, que vamos dividir então em relação à matéria-prima. Pega um banner que tem madeira, bolsa, lona, a solda, a ponteira, não esse foco. Basicamente a gente vai trabalhar o quê? Quais são os custos indiretos? Porque dentro da composição do custo de um banner, né, ou de uma fachada em ACM, ou de uma letra caixa, você não tem só a matéria-prima. Você tem água, luz, telefone e outros, na verdade, custos que acabam influenciando no processo de custo de produção. Então é uma dúvida muito que o pessoal às vezes vê, vou cobrar um valor X de mercado porque é o valor de mercado, ou seja, vou cobrar um banner, sei lá, R$50 o metro quadrado, ou 60, ou 40, mas por que esse preço? Porque o mercado é a média de mercado. Isso está totalmente errado, né? Você realmente tem que saber quanto realmente é o custo de produção de um banner, de uma letra caixa, do produto que você comercializa. Em cima disso, aplicar o teu mercado, considerar impostos, comissão da agência e aí chegar no preço de venda. Se o teu preço não está competitivo, aí vai ser olhado dois fatores. A composição técnica, que normalmente é a mais fácil de acertar, e os custos indiretos, onde aí tem que ser trabalhado. Mas basicamente é o seguinte, vamos entrar na parte mais prática do processo. Vamos imaginar que você tenha um adesivo, simplesmente um adesivo impresso sem acabamento. Então tem simplesmente o processo de impressão. Daí você tem um outro produto que seria ter um adesivo impresso e recortado, ou seja, você tem mais a fase de recorte. Digamos que você também tem que fazer a aplicação, então você tem a impressão, o recorte e a aplicação. Em síntese é o seguinte, quanto maior o ciclo do seu produto, o ciclo de produção do seu produto, ele vai absorvendo o custo indireto dos setores. Então, vamos pegar um exemplo, vamos imaginar que um exemplo simbólico. Eu tivesse uma fábrica de garrafa PET e eu produzisse, na verdade, por mês 10 mil garrafa PET. E eu tivesse um custo num determinado setor, para facilitar a conta lá, o custo de um setor, na verdade, o que é o custo do setor? É o valor do centro de custo dele. Todo o teu setor da tua empresa, ele tem um valor de centro de custo. Eu vou deixar o link depois na descrição de um vídeo que a gente gravou lá no nosso canal de terceirização financeira, falando um pouco sobre a parte de centro de custo e plano de contas. Então, o custo do setor é o valor do centro de custo que está associado a ele. Então, digamos que o valor desse centro de custo seria R$5.000, né? Então, eu vou dividir os 5 mil pelos 10 mil garrafa PET que eu produzo, digamos, seria a etapa que faça a tampinha da garrafa PET. Eu vou ter um custo basicamente de 50 centavos, né, em relação por garrafa PET. Então, toda garrafa PET que passa lá, ela vai se apropriar de 50 centavos daquele setor. E basicamente mais ou menos a mesma ideia, ou seja, toda vez que o produto vai passando pelas etapas de produção, ele vai automaticamente absorvendo custos indiretos daquele setor. Isso é muito interessante, porque quando o teu preço não está competitivo, você olha a composição técnica. Está certa a composição técnica, está certa a composição da matéria-prima, aí você começa a ficar mais atento às etapas de produção e quanto que cada etapa de produção está pesando no custo final daquele produto. Então você começa a estar mais atento à produção. E justamente isso abre os olhos em relação à performance dos colaboradores, né? Se estão produzindo, um funcionário faz mais, um funcionário faz menos. Por quê? Se você conseguir produzir mais com o mesmo valor de centro de custo, o teu preço vai ficar mais competitivo e você pode aplicar uma margem maior. O ideal, né? Vamos esquecer um pouco a parte de estrutura metálica que não foge muito essa regra, mas dentro de comunicação visual tradicional ali de acabamento padrão,
10, 12 reais por metro quadrado. O que significa? Que o produto vai ser feito na sua empresa, ele já parte com esse custo indireto, né? Que tem que ser no máximo de 10, 12 reais por metro quadrado, né? Então essa é a fórmula, na verdade, que você tem que montar. Eu vou pegar aqui agora, deixa eu abrir aqui um orçamento. Eu peguei uma OS que eu já tinha olhado antes, peguei autorização novamente do pessoal da Multiplac lá de Teresina. Eles têm uma fachada, esse aqui é o orçamento que está salvo dentro do sistema. Eles têm uma fachada aqui, deixa eu mostrar a fachada, esperar carregar o PDF aqui, que é bem bacana. Achei uma fachada até inclusive bem bonita, né? Dessa confeitaria Latfel. Deixa eu achar ela aqui. Esse aqui é o projeto. Basicamente o que é isso aqui? É fachada com detalhes SM, marquise e letra caixa. Então, todos esses produtos aqui, eles estão dentro do sistema. E eu vou mostrar como é que funciona a variação do custo indireto desses produtos. Vamos lá para a parte, na verdade, lá do orçamento aqui. Então tem lá, eu vou pegar, por exemplo, a fachada em SM. Não é o foco aqui, na verdade, a gente fazer o detalhamento da composição técnica desse produto, mas eu quero dar uma olhada aqui na parte dos custos indiretos. Então, olha só, na parte aqui da fachada em SM, ele tem ali um valor de perda. Ele passa pelo setor de metalurgia, onde ele está absorvendo R$ 10,65. Expedição, comercial, financeiro, produção, RH. Olha que interessante. Ele tem um valor pequeno para cobrir o custo de RH. O que significa? Existem setores que são genéricos, né, que envolve toda a produção da empresa. Administrativo, às vezes comercial, e no caso ali o RH, porque ele cuida de todos os funcionários. Então, parte do custo de produção desse produto está pegando ali, no caso ali, 94 centavos para pagar o custo do funcionário do RH, né? Então, porque ele é um custo indireto. A água, a luz, telefone, tudo isso faz parte do custo indireto. Isso aqui é padrão? Na verdade não. Daqui a pouco eu vou conversar sobre isso. Mas tem aqui o PCP porque tem a equipe de gestão de PCP em relação aos funcionários, custos fixos, custos administrativos do setor administrativo. Se eu pegar um outro produto, por exemplo, aqui um banner que eu tinha aberto aqui de teste, deixa eu pegar a parte aqui do custo fixo, olha só, ele tem perda para impressão, acabamento, comercial, financeiro, produção, RH, PCP e custo fixo. Olha só, ele não tem metalurgia, vamos comparar aqui com o outro aqui, ó. Ele não tem metalurgia. Vamos pegar essa letra caixa aqui, vamos ver o que a letra caixa tem diferente. Olha só, a letra caixa já tem o setor de letra caixa, já tem o setor de pintura, né? Vamos pegar esse aqui com o banner. E o banner tem um processo mais ou menos padrão, né? Perda, pré-impressão, acabamento, né? E a parte ali de produção e alguns custos mais genéricos do setor do DRH, setor do PCP, custos fixos e custos administrativos. Então essa basicamente é uma aula de história. Então se esse meu preço aqui não está competitivo, eu vou olhar a composição técnica desse produto. Eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre alguns produtos que alguns clientes querem ajuda na composição técnica, principalmente a letra caixa, tá na minha lista isso. Mas em relação ao foco é custo direto, ou seja, quanto maior o ciclo de produção desse produto, ele vai absorvendo os valores do setor. Alguns detalhes muito importantes. Alguns sistemas trabalham com o conceito RKW, margem de contribuição. Margem de contribuição não funciona para comunicação visual. Você não pode fazer essa apropriação por percentuais, dividir isso em percentuais. Não, você tem que trabalhar diretamente com a produção. Por quê? Você consegue ter esse resultado mais palpável, ele é muito mais preciso e você consegue trabalhar a produção de cada setor. Então, quando você consegue fazer com que um setor seja mais produtivo, consequentemente, na verdade, quando passa para aquele setor, você acaba absorvendo menos custo indireto e fica mais competitivo o teu preço, né? Agora vamos pensar assim, lógico, aqui a gente está falando de uma empresa que tem uma estrutura maior, vários departamentos, né? Departamento de letra caixa, departamento de serralheria, departamento de pintura. Mas se eu tenho uma empresa muito pequena, que eu sou mesmo comercial, eu tenho uma pessoa do financeiro e o resto todo mundo da produção. Lógico, ele parte basicamente do mesmo princípio, só que quando você não tem o processo muito bem departamentalizado, ou seja, uma rotina muito definida, o cara ele está às vezes fazendo a impressão lá, teu pré-impressor, teu impressor está fazendo o trabalho de impressão, ele está tirando a lona, indo lá já fazer o refill, já fazer toda a parte de acabamento, ou seja, nesse caso todo mundo faz de tudo um pouco. Isso é muito comum nas empresas que estão começando. Você também, no caso, você vai trabalhar com uma unidade mais genérica, seria uma produção por metro quadrado, mas você tem que começar com isso. E caso você consiga, com o tempo, você ter absorver, ou seja, todos os funcionários estejam com a sua rotina diária muito bem
agenda lotada, ou seja, tá bem cheio, você consegue fazer alguns processos. Por exemplo, assim, digamos que eu tenho um funcionário que fica só na solda banner ou só na ilhoseira colocando ilhose. Ele faz só isso, é a função dele. Você consegue daí tirar, na verdade, esse funcionário do centro de custo e trabalhar ele na composição técnica, porque ele só faz isso. Agora, se ele faz mais funções, você vai trabalhar em cima do centro do custo. E para essas empresas pequenas, você vai ter inicialmente um centro de custo de produção, onde você vai ter o que esse setor produz, né, e quanto que ele tem, na verdade, basicamente de custo lá no teu centro de custo, que o teu módulo financeiro vai acabar amarrando isso. Tem como ter a mesma fórmula padrão para todas as empresas? Não, não tem como. Pode até começar de um processo mais básico, assim como uma empresa pequena, você tem inicialmente um centro de custo de produção, mas conforme você vai se estruturando e tua empresa vai crescendo, você não consegue manter a mesma forma. Por quê? Toda empresa, a experiência prática que a gente tem, existem variáveis que têm que ser trabalhadas, né? Então, alguns pontos têm que ser customizados, né? Para quem usa o nosso programa ou quem usa outros programas, é necessário alguns pontos de customização para justamente conseguir detalhar melhor esse processo de custo de produção, conseguir ter mensuração, porque no final você tem o valor, na verdade, do teu centro de custo e você tem que ter um controle também em relação à parte de produção. Deixa eu fazer mais ou menos uma consulta rápida aqui, então você tem que ter um controle da produção da sua empresa para justamente saber quanto a produção do teu setor, ter esse controle por centro de custo para justamente chegar no coeficiente. Esse coeficiente nem sempre às vezes vai ser por metro quadrado, pode ser às vezes com outra unidade de medida, tudo depende do que? Algumas variáveis, né, em relação ao processo que é feito no setor, em relação à capacidade produtiva, em relação à quantidade de funcionários. Se você pega, por exemplo, se você tem um caminhão, por exemplo, comprou um caminhão MUC, ou você tem um caminhão para ser usado, um carro para ser usado pela empresa, quem é o dono daquele centro de custo? Ou seja, esse carro vai só para instalação, esse carro vai, então o centro de custo dele instalação, não, esse carro serve para fazer tudo um pouco, então ele vai para um nível um pouco mais genérico, digamos assim. Então não tem, a fórmula em si é produção versus centro de custo, né? Esse elemento que você tem que ter, né? Dividido um pelo outro. Conta mais simples para quem está começando, pega-se o teu centro de custo, divida pela produção, chega no coeficiente, nem que inicialmente para quem está começando seja por metro quadrado. Depois isso vai sendo refinado, né? E aí envolvendo outras variáveis no decorrer do processo, né? Nas empresas pequenas, isso acaba sendo bem simples. Às vezes essa conta é a conta que começa. Conforme vai sendo estruturada a tua produção e tua empresa vai crescendo, na verdade, ao invés de muita gente acha que complica, mas na verdade começa a ficar mais fácil fazer essa mensuração, porque você começa a ter funções mais distintas, né? E você tem setores melhor definidos, né? Isso ajuda também na padronização depois do processo de produção. Basicamente o seguinte, dica importante, né? Para resumir. Então, para quem está começando, né? Composição técnica do produto somado com a parte de custos indiretos, mais básico dos cálculos. Centro de custo dividido pela capacidade produtiva. Chega no teu coeficiente ali, nem que seja inicialmente para metro quadrado. Isso para quem está começando. Quem tiver um processo um pouco maior, isso tem que ser melhor trabalhado. Mas você tem que ter isso. Esse é o ponto básico que você tem que começar a trabalhar. Vou deixar meu e-mail ali para dúvidas, né? É um assunto que envolve muitas dúvidas aí, então sinta-se à vontade, na verdade, a mandar o e-mail. A gente pode conversar, ter contato, a gente vai ter discutir bastante, porque esse é um assunto que eu gosto muito, já viajei em várias empresas trabalhando em relação a isso, gosto muito dessa parte de gestão de custo. E se você quiser mais vídeos aí em relação, passe sugestões, né? Acesse o nosso site, tem vários cases bacanas, e curta o nosso canal, porque a gente vai estar trabalhando com vários vídeos bacanas nessa parte de comunicação visual e vídeos bem práticos como esse. Bem, pessoal, até o próximo vídeo, espero ter ajudado.